eu tive obrigatoriamente que pedir justamente demissão lá do A Tarde é Sua, enfim, de toda a equipe, para também me direcionar para esse produto. E como eu e a Jovem Pan, nós já vínhamos com um namoro já de um tempinho, enfim, aí batemos o martelo, inclusive, na própria semana. Eu nunca gostei de lacração, eu nunca pude ser lacrativo, eu nunca tive tempo para lacrar, né? Porque eu tinha que trabalhar, na verdade. Você tem noção que é você estourar e começar a trabalhar, querer galgar uma vida, sendo gay, num país extremamente homofóbico e nadando por televisões onde diretores, executivos de emissora são homofóbicos? E você tem que simplesmente passar e, através do seu trabalho, você conseguir dar o resultado que eles querem. E mesmo assim, às vezes você vira chacota porque não tem onde te colocar. O público não gosta. Mentira, quem não gosta são eles. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou entrando aqui porque vou conversar hoje com o Felipe Campos. O Felipe Campos, que é jornalista, o Felipe que é comentarista de televisão, que acabou de sair do programa da Sônia Abrão e acabou de estrear na Jovem Pan. E está fazendo o Morning Show, está fazendo linha de frente, está planejando outras coisas. Eu quero saber como é que ele está lidando com essa nova experiência. Estou curiosíssima para saber como é que ele está lidando com esse novo desafio. Fala, aqui para saber como é que você está lidando com esse novo desafio. Como é que está? Como vai você? Em primeiro lugar, boa tarde para você, boa tarde aí para os seus seguidores, enfim. Olha, eu acho que tudo, como na vida de um aquariano, acontece, né? Assim, aquelas histórias que vêm para mudar de verdade, né? Numa segunda-feira, tudo muito tranquilo, enfim. E aí tô com o lançamento dos produtos também, né? Que tá indo de vento em popa. Já mostrei aqui, tem o sérum, tem o gloss. Tem o gloss que aumenta o lábio, enfim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a navegar nessa história desde novembro do ano passado, né? E aí, quando começou a apertar, eles falaram: Felipe, agora a gente vai precisar de você também para fazer o lançamento nos outros estados, né? Nas outras capitais. E aí acabou que eu tive obrigatoriamente que pedir justamente demissão lá do A Tarde é Sua, enfim, de toda a equipe, para também me direcionar para esse produto. E como eu e a Jovem Pan, nós já vínhamos com um namoro já de um tempinho, enfim, aí batemos o martelo, inclusive, na própria semana. E aí, em primeira mão, contando para você, vou fazer um programa solo, um programa meu. Olha! Já vamos começar, já começamos hoje a ter reunião de brainstorming. Aguarde, porque eu quero você lá também. Já coloquei teu nome lá na lista de entrevistados, quero muito que você vá. Então, assim, eu acho que aí, agora o céu é o limite, sabe? Eu acho que chega uma hora na vida, por mais que nós tenhamos compromissos com as outras pessoas, com o público que nos acompanha há muitos anos, no meu caso já há quase 8 anos lá com a Sônia, mas chega uma hora, né, Leda, que a gente precisa voar solo, né? Que a gente realmente precisa edificar outras questões da vida da gente. E assim foi que aconteceu, está acontecendo. Estou muito cansado, essa é a grande verdade, assim, porque a gente está numa batida muito grande. Voltando a acordar cedo, porque até então eu fazia o programa à tarde, né? Que não tem a obrigatoriedade de acordar tão cedo, mas agora tem que acordar cedo, ler as notícias, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e seguir a vida, né? Essa é a grande verdade. Eu vi você hoje no Morning Show. Eu quero saber como é que você está lidando com isso. Inclusive, você terminou o programa de uma maneira muito carinhosinha, assim, com o Guga Noblar. Não sei como é que você consegue, mas tudo bem. Eu quero saber isso. Como é que consegue? Porque o Guga é debochado. É porque, na verdade, assim, eu acho que ali a gente tem que... Eu acho que, em primeiro lugar, né? Se a gente for levar muito a sério, aquilo lá virou um ringue, né? Porque, tipo, né? Então, assim, chega uma hora que você precisa ser um pouco mais, como se diz, não é nem debochado, mas você precisa ter essa malícia
de talvez tentar tirar o melhor ali da história, sabe? E eu acho que foi dessa forma aí que eu tentei hoje realmente seduzir, para ver, quem sabe ele fica um pouco mais bonzinho, né? Quem sabe ele esteja precisando de outros prazeres, né? Quem sabe pode ser esse o caminho, né? Ai, ai. Mas você sempre gostou de política? Você sempre gostou das Mas e notícias você, do como dia? telespectadora, você gostou? Eu gostei de você. Eu gostei principalmente porque você não grita. É, Não é? Eu adoro ouvir as ideias, eu gosto de ouvir até as ideias divergentes. Eu só não gosto que fiquem gritando todos ao mesmo tempo, entendeu? Quer dizer, aham. eu e ninguém, né, que assiste, nenhum telespectador gosta disso. Eu sei que às vezes é difícil e tal, mas Porque, eu vi em você também no linha de frente e você primeiro também não lugar, estava gritando. eu acho que quando você tem um microfone na mão, você não precisa gritar, né? O público já está lá ouvindo, né? Então você não precisa gritar, a não ser que você, de repente, precisa inserir alguma ideia, enfim. É o que eu falo, você falar de política não significa que você está no plenário, né? Não significa que você está no Congresso Nacional gritando, que você precisa bater a mão na mesa, que você precisa sacudir tudo, entendeu? Você não precisa, porque falar de política é tão comum quanto você falar também de celebridade. Muda a editoria um pouquinho, né? Porque nós sabemos que lá nos porões de Brasília tudo acontece, né? E nada fica resolvido. Então, o que, que nós tentamos fazer? Trazer um pouco mais dessa elucidação para quem está assistindo a gente. E aí a gente tenta seguir o bonde, né? E todos são celebridades em Brasília, né? Nossa, Tu todos. sabe com quem você está falando, deve ser a frase mais dita lá, né? Você sabe com quem você está falando, ou então você quer receber quanto para isso? Ai, que horror. Ô, Felipe, mas me conta uma coisa, como é que vai ser esse programa solo? Então, na verdade, assim, não dá para tirar muito a minha questão da editoria de celebridade, porque são 25 anos navegando nisso, né? Então, eu acho que está mais do que incítrico em mim, sabe? Porém, eu quero cada vez mais, não deixar, mas eu quero inserir outras coisas. Por exemplo, eu quero muito fazer, a gente vai ter a primeira meia hora, que a gente vai dar uma atualizada ali nas melhores notícias da semana, que envolveram as celebridades, e depois na segunda meia hora, no segundo bloco, tem um entrevistado, né? Uma coisa meio que de cara a cara, frente a frente, sabe? Um negócio mais nesse perfil. E eu quero muito fazer a estreia com o Léo Dias, eu acho que pode ser Olha, bem interessante, assim. Eu acho que vai ser nitroglicerina pura, sabe? é verdade, é uma área, é a área dele, né, É também, verdade, essa área. E você Muito tá linda, né, engraçado. Leda? Você tá bem Eu, bonita. imagina, desde quando? Não fui Você, bonita, imagina agora, depois você de... que fez, você que fez o delineador, não? Eu, Olha, para, você tá Felipe, não fica bem, hein? reparando que eu fico com vergonha. Você tá bem, hein? Eu fico com vergonha. De manhã eu sou contadora, porque eu faço pagamentos, etc. Sei. Aí depois eu tomo banho, me arrumo, aí eu faço minha maquiagem, boto uns bobs no cabelo e tal. Aí seco o cabelo, faço escova, faço de um tudo. Aí à tarde você encarna a jornalista e faz as suas Não, lives. isso o jornalista vai no decorrer do dia. Toda hora eu quero saber um pouco, né? Mas a Aham, entrevista é no fim do dia. sei. No fim do dia, porque é mais fácil também, porque eu faço daqui de casa e é prédio de apartamento. Então sempre tem uma obra, né? Sempre tem alguém trocando um cano. E aí acaba às cinco Sempre da tem uma tarde. britadeira, né? Hoje de manhã tinha uma britadeira, não sei onde, mas tinha. E o que acontece é que às 5 da tarde em diante não tem britadeira. Então, antigamente eu marcava mais cedo, mas eu me atrapalhei muito com essa história do barulho. E aí decidi isso. Mas E aí também, é o e meu aí também barato, né? eu tô lá na Record, né, fazendo o meu podcast lá, falando sobre a Fazenda, Da enfim. Fazenda, né? Tá indo E bem como é que legal está a também. Fazenda? Eu confesso que eu não tenho o hábito. Eu vou fazer umas perguntas bobas se eu fizer sobre a Fazenda, porque eu não tenho o hábito de assistir. Mas também não tenho o hábito de assistir o Olha, BBB. Eu é não sou chegada a muito louco. reality.
é muito louco o que está acontecendo. É muito louco o que está acontecendo. Pela primeira vez, lá em Itapecerica da Guerra, que é da guerra, né? Lá pela primeira vez, eu vi um grupo rachar, assim, no meio, assim. Montou-se dois grupos, grupo da Deolane e grupo da Débora, né? Deolane, todo mundo conhece, advogada, né? Aquela, Aquela advogada, né? Que tem vários problemas, né? Enfim. E muito Gosta de assim. advogar para bandido, não é essa? Ela tem uma história meio sinistra. Quem quiser saber mais sobre a vida da Deolane, é só pesquisar aí. Teve uma entrevista incrível que o Cabrini fez com ela, que eu acho que vocês vão mais ou menos por aí. Vocês Olha, o Cabrini por aí fantástico. vocês tiram. Principalmente uma fase que ela estava sendo investigada, que os carros foram tomados, entendeu? A Polícia Federal entrou na casa dela, mas está tudo lá disponível. Nem sou eu que estou contando. Quem trouxe essa história foi o Cabrini. Aí o que aconteceu? Essa galera da militância, que é a turma da Deolane, a turma da lacração, enfim, tal. Enquanto o perfil da Débora é a turma da democracia, a galera mais conservadora, sabe? Tá uma coisa muito interessante. A galera da lacração, da militância, eles começaram a brigar entre eles agora. Então, ou seja, eles começaram a rachar. E é isso realmente que está acontecendo, porque se você olhar nas ruas, a galera da militância está começando eles mesmos estão começando a se pegar. Entendeu? Se você entrar no perfil desses militantes, né, grandes militantes, enfim, que é aquela loucura, você vai ver integrantes do próprio grupo, eles mesmos se degladiando. Tá uma coisa horrorosa, horrorosa de ver. Mas a Fazenda, eu acho que ela é literalmente um zoológico humano, né? Porque ali chega um momento que você não sabe se você vai torcer para a lhama, para o cavalo, né? Se você vai torcer para os porcos, né? Para as cabras. Eu acho que ali tem um momento ali que você fica muito entre a cruz e a espada. Mas é muito engraçado, porque é uma galera que entrega entretenimento, enfim, mas esse ano ela está muito pesada, assim, um festival de palavrão, uma coisa muito diferente daquilo que nós já assistimos nas edições anteriores. Ô, Felipe, o que o seu marido achou de você acordar mais cedo, encarar mais trabalho, porque você vai ter mais trabalho agora. Não, ele tem falou... o podcast da Fazenda, tem a Jovem Pan, o Morning, tem o Linha de Frente de vez em quando também vai ter, não é? Eu acho que sim. Eu acho que o Linha de Frente foi só para ter uma noção, assim, eu acho que como que eu iria sair também. Eu coloquei um blazer e sentei, entendeu? Foi isso que mandaram eu fazer, eu fui lá e fiz, sabe? Tudo pelo dia 30, minha amiga. É assim que funciona, entendeu? E aí eu sentei e disse que foi ótimo, que a gente bateu a Globo News. Então, ou seja, foi incrível, né? Agora, em relação ao Zé, ele fala assim para mim que entre as 7 e as 8 da manhã eu podia arrumar um programa infantil para Ainda bem que ele tem humor, né? Ele falou, olha, das 7 às 8, faz um programa infantil, TV Globinho, alguma coisa do gênero, chama desenho, só faz cabeça, entendeu? Tipo, faz alguma coisa do gênero, porque é isso, né? A gente só sabe trabalhar, né, Leda? É a única coisa que a gente sabe fazer, né? Mas a gente gosta, tem essa vantagem. A gente gosta, a gente se enfia. O problema é que a gente se enfia nas histórias, né? E a sua... Eu nunca sei como dizer isso. A sua orientação, essa que é a palavra. A sua orientação sexual causou surpresa na Jovem Pan ou não? Foi muito bem recebida? Olha, você sabe de uma coisa, Leda? Eu nem digo orientação, eu não digo nem desejo. Pois é, porque eu também não sei qual é a palavra. Você quer saber a verdade? Eu não digo mais nem porra nenhuma, sabe? É isso e ponto, porque não tem mais. É condição, é desejo, é orientação,
É o que? É vontade? É porra nenhuma. É o que é. É o que é e já era, entendeu? Eu acho assim, eu acho que, na verdade, Leda, eu acho que tudo começa, de uma certa forma, eu acho que essa rachadura que nós tivemos, ela veio num momento também muito propício, sabe? Eu acho que principalmente para quem realmente... Eu nunca tive problema com isso, mas quando você precisa escancarar mesmo, sabe? Ou então, talvez, eu acho que tanta coisa mudou aí nessa pandemia, né? A gente teve que fazer, desenvolver outras formas de trabalho que nós não conhecíamos antes. Tanto que você está aqui, né, sentada no seu sofá, eu na minha cadeira, te dando uma entrevista. Talvez se isso fosse uma história física, talvez não conseguiria. Olha, a demanda que ia precisar de investimento, de tempo, de produção para fazer tudo isso, né? E eu acho que a partir do momento que vem também esse novo sabor aí dessa nova produção, enfim, que é péssimo para nós, porque daí os donos de emissora entenderam que eles gastam muito menos fazendo isso também, né? E aí, eu acho que também jogou um holofote muito grande, eu acho que em cima dos LGBTQIA+, entendeu? Eu acho, mas, na verdade, não essa turma da lacração. Essa turma da lacração, eu nunca gostei de lacração, eu nunca pude ser lacrativo, eu nunca tive tempo para lacrar, né? Porque eu tinha que trabalhar, na verdade. Eu tinha que fazer acontecer, porque eu tinha aluguel para pagar, porque eu tinha que me sustentar, eu tinha que ajudar a minha família, então eu não podia me ver no dever de ficar indo na onda, que na verdade para mim não deixa de ser uma onda, um movimento histérico, onde tem um consciente coletivo muito grande. Então, assim, óbvio, guardadas as devidas proporções, eu sempre acreditei que grandes conquistas vieram através de manifestações, isso sem dúvida alguma. Mas você sair simplesmente, porque agora está aquele, porque esse lugar que eu estou, porque é sobre isso. Que é sobre isso o quê, meu filho? Entendeu? Você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que fazer acontecer. A vida não tá aí para ser lacrativa, sabe? A vida está para ser vivida com responsabilidades e não você querer o que é do coleguinha, entendeu? Então, assim, eu vou pegar o que é do coleguinha, porque ele precisa me ajudar, entendeu? Então, já que eu não tenho a minha casa, eu vou invadir a do vizinho, né? Tipo, ai, que legal, né? Ai, que bacana, né? Ai, que legal. Então, assim, eu acho que essas coisas, eu acho que quando elas chegam nesse momento, e você diz sobre essa questão de eu ser gay dentro da própria Jovem Pan, eu não acho que isso eles tenham olhado dessa forma, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar o resultado que as pessoas trazem, e não sim com quem que elas... Claro, mas isso é o normal, o natural, olhar o resultado que as pessoas trazem. Mas eu sempre tenho medo que role um preconceito, não sei. Eu sempre fico temerosa, sabe, assim. Mas que bom que não rola, né? Que bom que não rolou. Olha, por enquanto ainda não rolou. E se rolou, foi muito velado. E eu acho que isso também é tão antiquado, sabe? É tão antiquado porque, assim, se você falar disso hoje em dia, onde está tudo tão disseminado, principalmente nas redes sociais, você vê gente aí que ficou bilionário com o YouTube, né? Você vê gente aí que ganhou muito dinheiro com rede social e ganha até hoje. Então, ou seja, eu acho que esse dinamismo todo não está mais nas mãos de alguns, né? Eu acho que está, na verdade, na mão dos criativos, daqueles que sabem fazer de verdade. Eu concordo contigo, mas eu acho que o preconceito ainda tem um lugar grande na nossa sociedade. Tem muito velado, talvez? Tem velado, tem escancarado. No escancarado, eu acho que é mais difícil, porque pode ser criminalizado, porque pode ter uma reação, uma crítica da outra parte, das pessoas ali em volta. Pode ter uma retaliação. Hein? Pode ter uma retaliação. Sim, então fica mais discreto, mais escondido. Mas é muito... Porque não é o preconceito contra LGBTQI+. É preconceito contra negro, contra gordo, contra mulher, contra velho, contra... Não é? São muitos preconceitos. Né? É xenofobia, etarismo. Né? Você vê que virou, mexeu, tem alguém falando, criticando o outro.
aquele careca, né? É Tem as coisas mais absurdas que você acha que ninguém vai prestar atenção, né? verdade. Mas você E sabe de que uma vai ser coisa? normal, natural, caiu, a pessoa É ficou muito careca, louco. Isso é entendeu? muito louco, né? Porque assim, Mas é. se eu tivesse parado para pensar na minha vida, né, sobre até mesmo sobre a minha própria questão da sexualidade, talvez eu nunca tivesse dado o primeiro passo, né? Porque e se rolou algum preconceito, com toda certeza foi muito velado, como deve ter rolado vários, né? Mas eu acho que o trabalho, a força do meu trabalho, sempre me colocou não em destaque, mas sempre me colocou em funções aonde eu sempre quis estar, sabe? Então, sempre trabalhando de uma forma muito séria, de uma forma muito honesta, buscando realmente oportunidades, escancarando oportunidades, às vezes chutando elas com o próprio pé, entendeu? Tipo, então eu acho que nesse momento, eu acho que agora eu acho que cabe realmente a gente fazer coisas novas, sabe? E tentar entender em qual papel que nós, gays, mais conservadores, vamos dizer assim, porque eu tenho lucidez da minha loucura, tanto que eu trato, né, há muitos anos. Há muitos anos é ótimo. Mas eu acho que é isso, é você saber para qual caminho você vai, entendeu? Né, nesse Você vê, você turbilhão. falou em conservador, os conservadores estão sofrendo muito preconceito nesse momento. É, Hoje é. mesmo eu vi um depoimento de uma menina da universidade, de uma universidade no Rio de Janeiro, em que ela assumiu, né, que é conservadora, A Júlia, e está sofrendo os maiores absurdos. Quer dizer, uma a coisa Júlia, louca você não poder é, ter sua própria opinião, né? a Júlia, numa faculdade federal no Rio de Janeiro, Acho que na na Federal do Rio de Janeiro. Na UFRJ, ela está estudando história e está sendo atacada, tipo, pela esquerda, né? Tipo, até ameaça de morte estão fazendo para a É menina. uma loucura isso, né? Mas eu acho que tudo isso, na verdade, é óbvio, né? Que a gente não pode falar assim, essas coisas não vão acontecer. Eu acho que é muito mais para intimidar, sabe? Porque eu sempre acreditei que o mal, ele ecoa muito rápido e ele é barulhento, sabe? Mas o mal não vence. O mal, ele pode perdurar, enfim, ele pode tentar aniquilar algumas histórias, mas é muito difícil, o mal permanecer. Graças a Deus, né? Ai, nem me fala, mas Graças a Deus. eu tô Mas eu tão... converso com muita gente, e o Dom Lancelotti e o Márcio, que fazem os gays com Bolsonaro, tem um site, um Instagram, eles me disseram que tem muitas ameaças de morte, por serem gays, por serem conservadores. E então, eu tenho live com ele no meu canal dizendo isso, entendeu? E então eu sei que o preconceito continua de todo jeito, né? Preconceito contra o gay na Avenida Paulista ou contra o porque é gay, né? Sem vínculo ideológico, né? E tem o preconceito ideológico. E cada hora surge um preconceito novo, é uma coisa impressionante. Quando você acha que está tudo bem, enquanto uma menina está estudando história, qual é o problema, entendeu? Qual é o Pois problema? é. Não, e qual é o problema de ela estar estudando história? E qual é o problema dela ser eleitora do Bolsonaro? Sim, mas não, é um negócio impressionante. Você vê que quando você te colocam essa marca, né, de eleitora do Bolsonaro, você vira bolsonarista. Mas se você é eleitor do Lula, você não vira lulista, É. nem petista, né? Polêmica, você que né, acompanhou muito, fez muita cobertura política, em algum momento do Brasil você viu essa rachadura, não? Não. Nos anos 80, no Rio de Janeiro, com a eleição do Leonel Brizola, tinha uma galera que ficava muito incomodada com o pessoal da TV Globo. Eu estava na TV Globo na época. A gente, inclusive, tentou fazer reuniões com a direção para colocar essa questão, que a gente... eu menos, porque eu ficava dentro do estúdio.
Mas quem ficava na rua como repórter de campo, de rua, do factual, né, sofria umas retaliações, mas nunca violentas. Mas uns xingamentozinhos e tal, porque a TV Globo tinha uma postura anti-brisolista, né? E o Rio de Janeiro era brisolista, tanto é que ele foi eleito e tal. E tinha essa, mas era uma coisa muito, muito pequena perto do que é hoje. Entendeu? E o Hoje não, hoje está rachado mesmo, né? E o Brizola vinha nessa linha conservadora também? Não, o Brizola era um cara de esquerda e... Não, o Brizola era de esquerda, o doutor Roberto Marinho mandava na TV Globo naquela época, porque a TV Globo naquela época era de direita. Ele era o melhor amigo do Antônio Carlos Magalhães, então era uma TV de direita naquele momento, né? Então, naquele momento, era a direita da TV Globo e a esquerda do Leonel Brizola. Mas era uma coisa muito pequena perto do que é hoje, né? Hoje é um negócio assim, absurdo das pessoas olharem feio umas para as outras, xingarem, agredirem. É muito estranho. Eu fiquei com muito medo desse período pré-eleitoral, sabe? Esse período eleitoral. Assim, eu achei, com medo de acontecerem violências mesmo, efetivas na rua. E aconteceram, um ali, um aqui, mas eu pensava que podia ser uma coisa maior. Eu fiquei assustada com isso. Eu acho que o que rolou foram histórias um pouco mais isoladas, né? Foram histórias isoladas. Ainda bem, né? Não teve aquele massacre, né? Que talvez a gente estivesse esperando. Mas eu tô muito confiante, sabe? Eu quero acreditar ainda numa reviravolta até o dia 30, porque eu não quero acreditar que tudo isso simplesmente vai passar batido, sabe? Ou talvez, porque senão a gente dá tanta, mas tanta manga para a impunidade, sabe? Porque esse é o sentimento que eu tenho. O sentimento da impunidade, sabe? Da falta de decoro, da falta realmente de você não ter vergonha na cara, talvez de olhar e falar, olha o que eu fiz, e olha, eu estou aqui de novo, sabe? Isso me incomoda demais, isso me entristece ainda mais de saber que a justiça no nosso país só funciona para poucos, ou eu posso contar nos dedos para quem funciona. E para réis mortais como nós, se tivermos algum problema, a gente tem que morrer dentro de um fórum, pedindo agô para um juiz, sabe? Pedindo, pelo amor de Deus, olhe para o meu problema. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar. E aí você gasta os tubos com o advogado para tentar resolver tua vida e às vezes você não consegue e morre à míngua. Enquanto outros estão lá simplesmente navegando de braçada através da justiça extremamente capenga que a gente tem no nosso país. É uma tristeza mesmo. Mas eu estou otimista, estou achando que a gente vai ter um país melhor, que a gente vai ter uma história... Sei lá, eu acho que a gente não pode... Eu acho que o recado do Paraná, o recado de elegerem o Moro, de eleger o Deltan com uma votação tão expressiva, quer dizer alguma coisa, não é possível. É preciso que o resto do país leia também isso, né? Não só isso, né, não pode acabar a Lava Jato, que a gente não quer de novo corrupção, eu acho que né? Moro e Deltan, eu acho que estão ali na ponta do iceberg. Mas você vê a própria Câmara. A própria Câmara, quantos que não foram eleitos ali que realmente tiveram o apoio do Bolsonaro? E olha a quantidade de votos que eles tiveram. Então, ou seja, é uma Câmara conservadora, né? E que vem realmente com uma pegada mais bolsonarista, vamos dizer assim, e que, na verdade, eu não vejo o bolsominions, né? Que nem como dizem, né? Então, eu acho assim, eu acho que essa é a resposta do próprio eleitor, né? Quando você coloca e você quer uma mudança realmente, começando a partir do Senado, né? Então, a gente precisa mudar o Senado, né? A gente descobriu isso, né? Que o Senado é muito importante. Porque isso não é... E é muito engraçado, porque a gente sabe que o Senado existe, só, né? Tá lá, que graça, o Congresso também, mas efetivamente a gente não sabe para o que serve.
Ou A gente não sabia poucos, que ele era tão importante. ou poucos sabem para o que É, serve, né? Por quê? Porque isso também não é passado para a gente de pequenininho, né? A não. professora não fala isso, né, para gente. Então, às vezes, quando você fala de Senado, você fala de Congresso, você fala dos três poderes, né? E assim, e graças a Deus que existe a imprensa, que é o quarto poder, mas infelizmente no Brasil, com essa imprensa completamente vermelha, né? Aí falaram que outro dia que a aparição, que a Nossa Senhora de Fátima, uma das, ou até um petista que postou isso, que a Nossa Senhora de Fátima viu um derramamento de sangue no Brasil, agora que estava para acontecer. Aí eu falei, derramamento de sangue, meu amor, é o vermelho do PT, querido. Foi, Não. Sem foi, derramamentos de sangue. Um derramamento de moral, de ética, né? Que a gente está precisando. Porque, na então, verdade, você falou, a professora não diz isso, e me acendeu o que eu acho que é o grande problema do Brasil, que é a educação, né? A sim. gente tem que ter educação, uma educação correta, uma educação em todos os níveis, né? A educação Uhum. financeira, a educação através da história do país, né? A gente tem que ter. A gente voltou a usar verde e amarelo há 4 anos. A gente só E, usava nas tipo, Copas, e daqui né? a pouco Tirando nem a verde Copa e do Mundo, a amarelo, gente mas nem usava verde e amarelo, era cafona. e daqui um pouco nem verde e amarelo mais você pode usar, porque se você usar, você toma uma porrada na rua, É, sabe? tem que ter Então, assim, cuidado. eu acho isso completamente desequilibrado. É uma história que realmente está muito difícil de ser elaborada, essa é a grande verdade. E quando a gente vem realmente, porque eu sou da época de OSPB, eu não sei se ainda existe, Eu né? sou também da USPB. Organização Social e Política Brasileira, mas mesmo assim eu não aprendi porra nenhuma lá em OSPB, entendeu? Eu não Mas sabia. todo mundo reage quando eu falo isso, as pessoas olham para mim rosnando, porque remete à ditadura. Mas eu não penso na ditadura. Eu tenho horror à ditadura, a qualquer ditadura. E como tenho horror à censura, qualquer censura. Eu acreditei naquela história de censura nunca mais, sabe? Eu fui a tantos movimentos que diziam que censura nunca mais, né? Que cala a boca já morreu e tal. Eu acreditei nisso. Aí, de repente, você dá de cara com a lista de pessoas que um partido político pede para serem censuradas. Você leva cada susto, né, no Brasil. Eu tenho muito medo Uhum. da censura e não gosto nem um pouco disso. E não gosto também da ditadura. Mas eu gosto de uma matéria, eu gostaria que existisse nas escolas, na educação brasileira, uma matéria que ensinasse esses princípios da cidadania. Uhum, Não uhum. princípios de esquerda, mas princípios de ética, de civilidade, com todas as nuances, o meio ambiente, a educação financeira, que englobasse todas essas questões numa matéria E de só. Eu acho que seria neutralidade muito também, legal. né? E dos professores serem neutros, né? Porque Claro, os eu acho que professores essa deixarem a sua também seria. participação partidária para os partidos, É não para a lógico. sala de É, aula. assim, é isso, porque senão a gente nunca. Eu vou ser muito sincero e honesto. Eu só fui começar a ter noção do que era votar depois dos meus 30 anos, sabe? Porque daí você começa a entender, você começa a pesquisar, você começa a avaliar, você começa a perceber e você começa a ter uma outra dimensão das histórias. Até então você ia. Você vai votar em quem? Em fulano! E você ia, né? Você não simplesmente parava e falava, não, opa, eu tenho essa via, e eu tenho essa via, e eu tenho algumas outras que estão abertas. E aí você faria sempre a melhor escolha, ou fazia a melhor escolha, né? Eu acho que, assim, a gente está num momento muito crucial de mudanças para o Brasil. Eu acho que o nosso país é incrível, guardadas as proporções da dimensão demográfica que nós temos, que a gente sabe, porque todo mundo fala assim, é porque o país é corrupto desde que foi descoberto. A puta que pariu. Não Entendeu? é, não. Desculpa, Leda. Para com isso, né? Isso é muito, isso é você passar a mão justamente em quem já está com o discurso de querer roubar, entendeu? Porque ninguém fala assim, porque o Brasil. Pedro Álvares Cabral já descobriu o Brasil corrompendo, sabe? Agora, desculpa. Não é porque ele fez isso que ele chegou lá a velas, entendeu? Tipo,
E a gente sabe tudo que aconteceu através dos livros de história, né? Até porque eu não estava lá para conferir. Então, quando eles vêm contando essas histórias todas, você para e você observa, você fala assim, bicho, desculpa, é que o povo está querendo ir realmente para essa pegada, entendeu? Tipo, vamos roubar mesmo, vamos enfiar a mão mesmo, a gente tem o poder nas mãos, o que, que a gente vai querer fazer com isso? Parece que é uma coisa assim, eu estou entrando para fazer mais baderna, sabe? Não é uma questão para vamos governar, não é gestão pública, né? Não é uma questão de você administrar, não, é para você acabar com o que sobrou, né? É triste isso, é muito triste. A gente tem que educar para poder futuramente ter pessoas que escolham o melhor para o país, né? Pensando no país. Aí passa por uma reforma política. Vocês são 23 partidos, sei lá quantos partidos, que absurdo, entendeu? Que absurdo. Outro dia eu fui num podcast, e aí com uma queridinha, que nem quero falar o nome dela para não jogar o holofote, e aí ela pegou e falou assim para mim, porque você é privilegiado. Eu tenho uma mania de falar isso, privilégio. Privilégio é uma coisa que não sai da boca do pessoal. Você é privilegiado, porque você é branco, de olho azul, né, loiro. Eu falei, meu amor, deixa eu só te falar uma coisa. Privilégio é você nascer, talvez, em berço esplêndido ou em berço de ouro, que não foi o meu caso. Você tem noção que é você estourar e começar a trabalhar, querer galgar uma vida, sendo gay, num país extremamente homofóbico e nadando por televisões onde diretores, executivos de emissora são homofóbicos, e você tem que simplesmente passar e, através do seu trabalho, você conseguir dar o resultado que eles querem? E mesmo assim, às vezes você vira chacota porque não tem onde te colocar. O público não gosta. Mentira, quem não gosta são eles. Entendeu? É verdade. Então, assim, não é uma questão de privilégio. É uma questão de trabalho. É uma questão de você realmente tentar revolucionar o pensamento idiota daquilo que está acontecendo, né? Aí ela começou a falar, porque os escravos... Eu falei, meu amor, você sabe de onde vem o termo escravo? Escravo vem de eslavo, querida. A escravidão, na verdade, ela começa na Eslovênia, não é na África. Obviamente que isso depois foi tomando um rumo, a cultura foi se aprimorando um pouco mais, mas as escravas brancas na Eslovênia e os escravos brancos, eles já eram considerados escravos há muito antes do que os escravos na África. Então, por favor, não vem falar bobagem, entendeu? Primeiro você vai estudar, você vai tentar entender o que está acontecendo. E a escravidão na Europa, principalmente na França, brancos em sua maioria, francesinhas, ruivas, lindas, maravilhosas, acabou em 1903. Então, ou seja, é muito pouco tempo atrás, sabe? Então, se você for levar em consideração, é muito pouco tempo. Né? É uma Mas loucura. Mas isso não é contado, isso não é escancarado, isso não é dito, porque isso não vale a pena dizer, né? Isso não vale a pena. O que vale a pena é saber quanto que eu vou ganhar por filho que eu levar para a escola. Não é? Tem que mudar tudo, quase tudo no Brasil, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir caminhar e vai se tornar um país. Eu acho que eu não vou estar aqui para ver, mas eu espero que minha neta assista um Brasil melhor, né? Mais evoluído, mais sério. Mas eu acho que vai ter, sim, porque eu acho que a mudança não vai demorar muito tempo. Eu não acredito nisso. As coisas estão muito rápidas. Tudo está acontecendo numa velocidade fugaz. Então, não tem como, simplesmente, você falar tudo vai demorar. Demorava antes. Demorava muito antes. Porque até a informação chegar para nós era uma demanda, era uma história horrorosa. Todo mundo era corrompido, todo mundo era pago, todo mundo ficava muito de boca fechada. Hoje em dia, você piscou errado, o Twitter já está gritando. É impressionante, né? A velocidade e aí o dedo enriste também, né? Hoje você piscou diferente, o Twitter está gritando, e o Twitter ele tem memória.
Porque eles te falam, eles te comprovam e eles provam o que eles estão dizendo. Não é simplesmente uma coisa aleatória que eles vão falando, assim, vão deslumbrados, entendeu? Não, eles provam o que eles estão dizendo. Então, às vezes, essa velocidade, que eu acho que foi incrível também com a tecnologia, isso dá para a gente muito parâmetro. Isso dá limites também, mas abre portas. Então, eu acho que as portas que estão escancarando hoje, sem dúvida alguma, eu acho que são portas bem significativas e que vão mudar tudo isso de uma maneira muito rápida. Eu acho que a gente vai viver muito para ver, viu? Só a Zoe Tomara em vai ver, Deus isso. imagina. Só Tomara, a eu quero Zoe vai ver. ver. A gente se ferra a vida inteira para construir as histórias, aí só a Zoe vai ver a beleza. Eu também quero, imagina. Também queremos, também É, queremos. é lógico. Ai, ai. Não, mas vamos lá, vamos acreditar, vamos mudar cada pedacinho, cada um que muda a sua história, muda também um pouco da história do país, né? Eu acho, Leda, e na verdade, assim, o que eu acho que tem que ficar muito claro é as pessoas não irem atrás de barulho, sabe? Não de falsas promessas, porque isso a gente já cansou de ouvir. Nós sabemos que político não faz absolutamente nada por ninguém. Isso já é fato, isso já é cultural, isso sim é cultural dos próprios políticos. Mas eu acho que se existe um viés aí, tentando ou com a possibilidade de tentar fazer algo melhor e mais bacana, eu acho que por que não você dar o seu voto? Por que não você poder apoiar? Qual é o problema que se tem em tentar apoiar uma questão que a gente nem viu nascer? Porque a gente não viu nascer. A gente não viu esse governo nascer. Porque esse governo nasce, logo depois já chega a pandemia, logo depois já se navega dentro de tantas outras histórias que a gente Tem uma não guerra, vê. acontece uma Tem uma guerra. guerra no meio do Quando é que a caminho. gente imaginou Então, ou isso? seja, tudo isso aconteceu com um fator muito determinante. Ninguém, esse atual governo que está hoje, não conseguiu colocar a cabeça para fora da janela para tentar mostrar, falar assim, tô aqui, porque colocava, tomava pedrada. Não era pedrada, era pedregulho na cara, entendeu? Então, assim, quando vem nesse caminho, que é um caminho extremamente difícil, asqueroso, é uma questão até que ele usou na live que ele fez com o Paulo Figueiredo, que ele falou de canibalismo, né, que todo mundo achava que ele fosse canibal, né? Eu acho que é isso, sabe? Colocaram simplesmente esse inconsciente coletivo, talvez dessa metade, completamente dividida, onde nós não tivemos uma terceira via, que eu achei que talvez fosse a Simone Tebet, né? Stepetz, né? Eu acho que eu também achei. Agora, eu fiquei horrorizado, assim, horrorizado com tudo que eu vi, do Ciro, da Simone. A Simone, então, gritando que o Lula era corrupto, bandido, e ela vai lá e apoia o cara, sabe? Eu acho que foi um tiro no pé absurdo. O Ciro, então, se você coloca um cocar e um sarong nele, ele vira o pajé, né? Ele vira o perfeito pajé. Ele não pode fumar cachimbo, porque senão vira o da paz. Ele tem que fumar um cigarrinho. Mas ele é um horror. Ele é um horror, sabe? Um povo falso, cheio de falcatrua. Aquela política antiga, mesquinha, desfavorável, né? Aquela política de conchavo idiota, né? Aquela política que... Aquela política do PSDB. O que você vai fazer por mim? Essa política, sim, é conservadora. Porque vem a nós ao vosso reino. Ao reino dos outros, absolutamente nada, que é a política do pão e circo, entendeu? Que muitos outros artistas vão pegar ali 26 milhões, 30 milhões para fazer turnê e faz um show, entendeu? Então, assim, tudo isso vem de frente com essa história que está rolando, sabe? Eu não acho que isso... a gente tem sim, é que ficar muito atento em relação a essas coisas que estão acontecendo, sabe? Eu acho que isso sim tem que ser levado em consideração. A gente tem que prestar atenção, como se diz em Minas Gerais, preste atenção. Presta Prestar atenção. muita atenção, ficar muito atento. Chega de desenganação, né? Chegou. Eu acho que não cabe mais, também não cabe mais, sabe, Leda?
Não cabe, não é o momento mais... É engraçado que as pessoas não têm vergonha, né? Eu teria vergonha de falar publicamente mal de uma pessoa, né? Agredir, falar, você é um corrupto, isso, um aquilo. Aí passa 5 dias, você está do lado da pessoa, Tirando dizendo, eu foto apoio como fulano. Como se assim? nada Né? tivesse acontecido. Eu E é ficaria capaz de, morta de e vergonha de ainda, e fazer um ainda é negócio capaz de desse. pegar um ministério, né? E ainda é capaz de pegar um ministério, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Rezar? Não sei. Deus é brasileiro? Não sei. Né? Eu acho que com guerra na Ucrânia, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo, a China, com Covid, se eu falar, Deus, você tem que olhar pelo Brasil, eu estou sendo egocêntrico, ele vai falar, porra, bicho, eu estou olhando, estou tentando, mas está difícil, sabe? Então eu acho que às vezes é cada um fazer o seu próprio papel. Isso Sabe? com certeza. Deus ajuda, mas a gente tem que ajudar também. Querer que Deus ele faça ajuda quem cedo sozinho. madruga, meu amor. Deus ajuda quem cedo madruga. Querer que ele faça sozinho não é justo nem com ele. Não, é puro egocentrismo, né? Você olhar e falar assim, porra, o cara tá olhando para mim, olha como eu sou importante, entendeu? Ouviu as minhas preces, né? Não, a gente tem que fazer o nosso papel, porque é muito fácil também, às vezes, você barganhar as coisas, né? Pegar e falar assim, ai Deus, se eu for fazer isso, você me faz aqui. Falar, vai, merda, eu vou fazer porra para você. Ah, Felipe, é muito bom conversar com você. Muito bom. É uma delícia. Muito obrigada. Eu adorei. Isso. Espero vê-lo muito. Você vai fazer todo dia esse morning? Como é que vai ser? Então, o morning, a princípio, sim, até o meu programa estrear depois das eleições. Aí, estreando o programa das eleições, aí Deus é o limite, assim, o céu é o limite, eu vou saber para onde que eu vou. Mas eu sei que o programa vai ser... A princípio, eu sei que a... Você já sabe quando vai ser? Espera que vai está ser... travando. Vai destravar, que não é possível que vai me acontecer isso no final dessa live, né? O que é? Travou? Porque está travando aqui para mim. Espera aí, vamos destravou. Acho que vai destravar agora. Abracadabra, vou fazer uma mágica. Na verdade... Está travando. Alô, Leda? Voltou? Voltou? Eu Tá tô te voltando, vendo. tá voltando, tá voltando. Oba! Agora voltou para mim. Vai Eba. estrear quando o programa? Já tem data? Então, o programa vai ser aos sábados, com 3 reprises na semana. Ótimo. Ao sábado à noite, à tarde? Acho que à tarde. Tá bom, vai me atualizando. Eu vou te atualizando. Tá Mas bom, olha, querido. foi uma delícia bater esse papo. Muito boa sorte, tudo de bom, foi ótimo. Sempre é ótimo. Um beijo. Tchau, meu amor. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.